Jake Janeiro responde. E agora, aqui está ele, Jake Janeiro! Obrigado por sintonizar no canal do Jake Janeiro, o melhor canal de sedução do Brasil. É quinta-feira às 8 horas e você já sabe, é hora de Jake Janeiro Responde. O podcast que não é feito por um marqueteiro profissional e nem por um falseta que dobrou o joelho e beijou o anel. É aqui que os homens se reúnem para discutir estratégias e técnicas para resolver o nosso problema reprodutivo no mundo moderno. O tópico desse JJR é niilismo. Será que a mensagem desse canal é niilista? Será que a mensagem da pílula vermelha é niilista? Né? E esse tópico ele surgiu de um ouvinte que me mandou uma mensagem de agradecimento, na verdade, agradecendo pela minha perspectiva niilista. Né? E eu entendo por que ele fez isso, o que ele quer dizer com isso. Né? Eu imagino que ele queira dizer que eu ajudei ele a se libertar de algumas ilusões e manter ele com os pés no chão. Eu imagino que seja isso que ele tenha, que ele queira dizer, não é? No entanto, isso me fez pensar, né, na possibilidade de que muitas pessoas podem estar me entendendo errado, não é? Sobre essa questão do niilismo. Eu queria discutir isso um pouco. Eu sei que pode parecer um pouco teórico, mas no final das contas, do ponto de vista estratégico, não é teórico, é super aplicável. Eu não perco meu tempo com discussões teóricas que não têm nenhuma aplicação prática, ok? Então, o que é niilismo, em primeiro lugar? Né? O niilismo seria, se você for ler Nietzsche, o niilismo seria a desvalorização de todos os valores. Né? Você tira o valor e o significado de tudo, certo? Ou seja, você desvaloriza todos os valores, até a própria valorização das coisas, né? Que viria da realização humana de que você vai morrer e não tem nada que você possa fazer a respeito, né? Nenhuma coisa de fama, dinheiro, poder ou influência ou pensamento positivo vai impedir que você morra, né? Então a esperança torna-se impossível, porque não existe esperança de superar a morte, né? E aí a batalha contra o niilismo, ela foi vencida no passado com a criação do além, né? Do mundo além, ok? E aí o nosso significado viria aí do que ele chama de ídolos, né? Que podem ser desde a ideia de liberdade, a ideia de igualdade, ou até mesmo um deus, ou um conjunto de deuses, né? Que significam valores que nós devemos tentar incorporar e personificar o máximo possível para poder ter uma boa vida ou entrar no lugar certo no além, né? Só que, segundo Nietzsche, esses valores eles eram tão sobre-humanos, completamente fora do alcance dos humanos, que os humanos acabaram chegando à conclusão de que as regras do jogo foram feitas contra eles e ficaram muito bravos. Né? E decidiram abandonar o jogo, né? Não existe além mundo, isso tudo é uma grande mentira, a vida não tem significado, nada quer dizer nada, nada importa, né? Que é o niilismo, certo? Muito bem. Não é isso que eu estou pregando aqui, né? Então, primeiro, como que isso é similar ao que eu estou falando? Qual que é a similaridade disso? A similaridade é um paralelo aqui que nós temos entre o idólatra e o niilista. Nós temos um paradoxo aqui entre o cara da pílula azul, que vive numa fantasia da pílula azul, e o cara que tomou a pílula vermelha, né? Inicialmente você tinha esse sonho e essa ilusão, né, de que aquela atração, aquele amor viria de algum aspecto etéreo da sua alma ou algo desse tipo, né? Você tinha certas ilusões sobre como a sexualidade humana funciona, particularmente a sexualidade da mulher, né? Como tudo isso funciona, o amor funciona, a diferença entre os homens e as mulheres. Você sofreu uma lavagem cerebral, né, dessa ideologia moderna que nós temos, ok? Essa sociedade como que eu posso chamar essa ideologia, né? É uma ideologia, é o projeto moderno da sociedade, né? Que é a igualdade de todos em todos os aspectos, né? Esse eterno progressivismo. Então, essa ideologia moderna, né? Você sofreu uma lavagem cerebral dessa ideologia, então você acreditava na ilusão, né? Ok, muito bem. É como se fosse fazer uma analogia, que eu gosto de pensar em termos de analogias. Fazendo uma analogia, né?
E aqui começa o meu argumento por que eu não sou um niilista, né? Vamos pensar num jogo de pôquer, tá? Então, o cara da pílula azul seria o cara que ele joga todas as mãos, e ele dá win em todas as mãos, e ele acredita que ele vai ganhar, e ele tem que ganhar, porque por causa de um aspecto etéreo da alma dele, ele vai ganhar. Certo? Porque seja porque ele é uma boa pessoa, porque ele é moral, porque ele é especial por algum motivo etéreo, ele vai ganhar. Por um motivo etéreo da alma dele sobre quem ele vai ganhar. Certo? Então ele vai ao win, então ele joga em todas as mãos que ele joga, ok? Esse seria o idólatra, né? E aí depois ele percebe que na verdade os resultados do jogo têm a ver com estatística, né? Então tem a ver com a estatística de quais as suas chances de ganhar com cada carta, com a sua capacidade de ler os seus adversários, né? E que tem muitos fatores que você não controla, como as cartas que você recebe e o estado mental dos seus adversários. Muitos fatores estão fora do seu controle, ok? E que você tem que simplesmente aceitar, né? Que dependendo de como você jogar o jogo, você aumenta ou reduz as suas chances de sucesso. Mas no final das contas, você não pode garantir o sucesso, ok? Então ele percebe isso, ele descobre isso, isso é tomar a pílula vermelha, né? Mas a partir daí ele tem uma escolha, né? Ele pode optar por trocar as fichas dele por dinheiro, ir para casa, engordar e bater punheta. Ele pode escolher fazer isso. Ou ele pode escolher tentar aprender o jogo e continuar jogando e tentar ganhar, né? Então essas são as escolhas. Aí que tá. Eu defendo justamente você tentar aprender o jogo e tentar usar esse conhecimento para se beneficiar, né? E essa é a ideia, especialmente se você está jogando com muitas pessoas que também acreditam na mesma coisa, né? Que acreditam na mesma ilusão. Então você tem uma vantagem em usar esse conhecimento para o seu benefício, né? E não é tão difícil assim você se destacar hoje em dia. E esse é o lado bom de tudo isso, né? Por exemplo, eu peguei algumas estatísticas aqui da calculadora Nexo de percentil de renda, ok? E do IBGE em relação ao peso, ok? Então vamos lá. Se você ganha 5 mil reais por mês, se você faz 5 mil reais por mês, meus parabéns. Você já está nos top 10% dos brasileiros que ganham mais dinheiro, né? Top 10% de renda, né? Você ganha mais do que 94% dos brasileiros e mais do que 92% dos paulistas, né? Tô puxando uma asinha aqui pro meu estado, certo? Se você ganha 10 mil reais por mês, você ganha mais do que 98% dos brasileiros e 97% dos paulistas. Meus parabéns. Então, se você ganha 5 mil reais por mês, o que é um objetivo bastante atingível, não é nada de outro mundo ganhar 5 mil reais por mês, certo? Você está nos top 10% de renda, muito bem. IBGE, em 2019, 60% dos brasileiros estão acima do peso. Então, se você simplesmente não estiver gordo, se você não estiver acima do peso, você pode olhar a tabela do IMC para verificar isso. Se você não estiver acima do peso, você já está nos top 40% de forma física. E meus parabéns, né? Então você perseguiu algum tipo de carreira profissional, algum tipo de empreendimento, algum tipo de alguma coisa em que você possa ter uma remuneração decente e você não ficou acima do peso, né? Você já está nos top 10% de renda e top 40% de físico, tá? O que não é tão difícil assim. Então, esse é o primeiro passo, certo? Se além disso você está ouvindo esse podcast, você está aprendendo o jogo, você está saindo e abordando garotas, você vai ter sucesso, não tem como, né? Eventualmente as cartas certas vão vir, não tem como, ok? Então, o que eu estou querendo dizer é que justamente você ter algum destaque aí já não é tão difícil, né? E aí para pra pensar, você tá no top, você tá ganhando mais dinheiro do que, sei lá, tá no top 5% de renda. E agora pensa que quantos desses homens estão acima do peso, né? Então se você está em boa forma física, então você vai somando as coisas, e quantos desses caras têm jogo? E quantos desses caras estão abordando garotas, né? Pô, a maioria dos caras que adoram o meu conteúdo não estão abordando, então imagina então a população geral, ok? Então, cara, você consegue ter sucesso nesse jogo se você quiser, ok? Jake, mas e se o cara for extremamente feio, deformado, um anão? Então, aí é que tá, né? Se você tem desvantagens extremas,
Que o caso que eu fiz aqui é pro homem mediano, o homem mediano, se ele se esforçar, ele consegue ter sucesso. Esse foi o meu argumento, né? Agora falando, se o cara tiver uma extrema desvantagem? Bom, se você tem uma extrema desvantagem, você vai ter que compensar isso com uma extrema vantagem, né? Teve um cara que eu esqueci o nome aqui, que ele teve uma doença, aquela doença dos ossos de vidro, sabe? Que quebram o tempo todo. E também fazem ele ficar super baixinho e anão e deformado. Pois é, ele tinha essa doença aí, ele acabou ficando até bastante rico, famoso, influente, né? E ele conseguiu ter algum sucesso ali. Certo? Então, ele conheceu presidentes, bilionários, mega artistas, ele estava nesses ciclos, né? Ele era bastante rico e influente, né? Um empreendedor de sucesso. Então, ah, você consegue compensar extremas desvantagens tendo extremas vantagens em outros lados que você pode controlar, tá? Então, aquilo que você pode consertar com certo, o que você não pode, você compensa, certo? E então, realmente, e esse não é o caso da maioria de vocês, né? Os caras que estão falando que não tem como, dificilmente é o anão deformado na cadeira de rodas, dificilmente é. Geralmente é um cara com uma aparência bastante mediana, né? Porque assim, o quão feio você. A não ser que você tenha alguma deformidade, algum problema de saúde sério, o quão feio você realmente pode ser, tá? Pare e pensa nisso um pouco. É, Se você já foi para o leste europeu, para a Rússia, você vai perceber que as mulheres lá são muito mais bonitas, mas não é só a questão genética. Tem esse fator também, mas não é só a questão genética, não é não. É porque você vai lá, você não vai ver garotas. É difícil você ver. Dificilmente você vai ver garotas gordas, de cabelo curto, sem maquiagem, mal vestidas. Não. Toda garota vai estar lá. Magra, em excelente forma, super bem vestida, toda maquiada. Então é claro que elas são todas lindas, né? Ou todas bonitas. Porque se você é uma garota, você tá em excelente forma, tá magra ainda, jovem, de cabelo comprido, super bem vestida, super bem maquiada, cuidando da pele, cuidando de tudo. Você cuidou dos dentes, cuidou de tudo. O quão feio você realmente pode ser. Entende o que eu quero dizer? É a mesma coisa com o cara. Se o cara tá em ótima forma, ou ele tem um corte de cabelo legal, então se ele tá ficando careca, ele raspou tudo, né? Cresceu uma barba, enfim. Se o cara maximizou aquilo que dá pra maximizar, o quão feio você realmente pode ser. Se quase todo mundo, se maximizar a sua aparência, fica acima da média. Ok? Em aparência. Fica, porque a maioria das 60% tá gordo. A maioria das pessoas não faz esforço, não chega nem próximo do seu potencial genético, tá? Então, se a grande maioria das pessoas não chega nem próximo do seu potencial genético, citar o seu potencial genético como a causa do seu fracasso não é justo, né? Se você tivesse maximizado ele e continuasse horrível, aí talvez. Mas se você maximiza o seu potencial genético de beleza, né, de atratividade física, e você trabalha esses outros fatores todos, você vai se dar muito bem, tá? Então você consegue sim jogar esse jogo, ok? E o niilista seria o quê? O niilista seria você desistir, tentar virar a mesa, jogar as cartas pra cima e gritar que o jogo é injusto, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o niilismo é o abismo, não é a destinação, ok? E o homem, nós somos a ponte. O niilismo é o abismo, não é a destinação, e o homem é a ponte. A destinação está do outro lado do abismo, né? O niilismo é o abismo, a destinação, o futuro, o caminho a seguir está do outro lado do abismo, e o homem é a ponte para o outro lado do abismo, né? Então você incorpora os valores que você quer se tornar, né? Valores humanos, valores possíveis para você. Então, ser forte, ser mais corajoso, ganhar mais dinheiro, se comportar de forma mais atraente, etc. Então, são valores que você passa a incorporar, porque eles são possíveis para você, né? Então, é o oposto do niilismo. Na verdade, é quase como se fosse um remédio para o niilismo, né? Parte disso. Então, cada um tem a sua própria receita contra o niilismo nessa minha geração, né? Geração que nasceu com a comercialização da internet, né? Eu ainda cresci com carrinho de rolimã, casa na árvore, mas eu fui um dos poucos, né? Eu tô no final ali entre Millennial e Gen Z, eu tô ali no entre um e outro, né? E eu já me lembro de computador desde que eu era muito pequeno, né? E realmente, essa geração é uma geração que é a Doomer, eles chamam de Doomer, né? Então tem a geração Baby Boomer, que é o pessoal que tá nos seus 50, 60, né? A geração Baby Boomer.
E essa geração, que é a geração Z, eles estão apelidando de Doomer, né? Então Boomer é com B e Doomer é com D, né? E o Boomer é tipo de boom, de explosão, né? Baby Boomer tiveram muitos filhos, nasceram muitas crianças, né? Que veio depois da grande geração, né? Da Segunda Guerra Mundial. Então, os Doomers, o Doom é tipo, acabou tudo, o apocalipse é o fim do mundo, né? Então ele é um Doomer, ele não acredita em mais nada, ele é um nihilista, né? Então é a geração nihilista, né? Cada um tem a sua fórmula para tentar superar o nihilismo que é inerente ao Zeitgeist da nossa geração. Então, e geralmente, para mim, ele é um coquetel de coisas, né? Então tem um pouco de hedonismo ali, tem uma apreciação à arte e os pequenos prazeres da vida, tem um coquetel de várias coisas ali, né? Mas uma delas é você tentar construir valores que são significativos com base na realidade e não nas ilusões, né? Eu espero que esse podcast esteja sendo útil e não esteja sendo muito teórico para você. Então o que eu quero dizer com isso em termos práticos, voltando para sedução, voltando para relacionamento? Bom, eu quero dizer que, em vez de você não tem só as duas escolhas, de você manter as suas ilusões da Pérola Azul sobre um relacionamento idealista que não é possível na realidade, e você ser niilista e achar que nada tem sentido. Essas não são as duas únicas opções, né? O niilismo é só o abismo entre as ilusões e um ideal que seja realizável no mundo real, né? Então você vai buscar criar novos objetivos na sua vida afetiva, sexual, relacionamento, que sejam possíveis. E eles podem até exceder em muito os objetivos iniciais que você tinha, que eram ilusões, ok? Então, se você esperava uma namorada que te amasse por algo eterno na sua alma e não pela sua altura, ou pelos seus músculos, ou pela sua estrutura facial, ou pelo seu charme, dominância, ou pela sua riqueza, ou pela combinação dessas coisas, né? Ou pelo tamanho do seu documento. Se você esperava que ela chamasse por um fator etéreo, em vez desses fatores muito mais, bom, mecânicos e universais, então você estava nessa ilusão, né? Ela vai te chamar pelo que você é e não por quem você é, né? O quem você é, se for relevante, ele vai ser relevante depois. Ou seja, para ela passar a ter interesse em quem você é, ela primeiro tem que ter interesse no que você é. E a mesma coisa do nosso lado, né? Eu vou ter interesse em, sei lá, uma garota. Ela é uma garota que acredita em mim, né, me vê como um cara ao qual seria benéfico para ela se submeter e seguir a liderança, né? Ela tem aquele instinto de querer cuidar e fazer coisas, atos de serviço, né? Ela é fiel, ela demonstra fidelidade, né? Então, enfim, todas essas coisas e outras virtudes. Ela é uma pessoa interessante, ela adiciona valor na minha vida, ela não é um peso na minha vida. Então, todas essas outras virtudes, né? Que nós vamos considerar, mas vamos considerar elas geralmente depois de considerar juventude e beleza, né? Então, primeiro, opa, uma gatinha, eu quero comer ela, né? Começa assim. Aí depois você vai ver as outras coisas. É a mesma coisa do outro lado, né? O quem você é, ele até importa, mas ele importa como uma coisa secundária e não como uma questão primária, né? Não necessariamente porque é menos importante, mas porque literalmente no sentido de que vem depois. É uma segunda consideração, tá? Então, é uma segunda barreira. Primeiro você precisa passar a primeira barreira, que é o que você é, em vez de quem você é, ok? E como eu disse aqui, né? O que você é ser aceitável aqui não é tão difícil se você conhecer, ver a realidade como ela é e estiver disposto a se esforçar, não é tão difícil assim, ok? Não tô falando que é fácil, exige, claro, disciplina e tal, mas é um jogo principalmente mental dentro da sua própria cabeça, mais do que qualquer outra coisa, ok? Você não tem alguém te segurando, né? A não ser as academias fechadas na época do Covid, ninguém podendo circular, os bares fechados, isso está te segurando para trás um pouco, talvez, mas essa é uma situação excepcional, né? Em geral, não tem ninguém te segurando, ok? Então, essa era a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Eu espero que tenha sido útil, espero que vocês não tenham viajado muito, espero que tenha sido aplicável para vocês, né? Então, se antes você tinha esse objetivo de ter essa namoradinha, hoje você pode ter um objetivo de, por exemplo, ter duas namoradas, ou então ter uma namorada que faz homenagem com você o tempo todo, ou então ser solteiro e ter vários relacionamentos casuais com afeto casual também. Você pode ter outros objetivos que
que antes te pareceriam impossíveis, mas que hoje você entende por que eles são possíveis, né? Então, o que tornou aquele sonho idealizado impossível, mas é uma coisa que pode tornar esses novos sonhos realistas possíveis, dado que você faça o trabalho, né? Então, não, né, isso aqui não é niilismo, isso aqui é justamente tentar construir uma ponte para superar o niilismo, né? Então nós destruímos os valores antigos e agora estamos construindo a ponte. É disso que esse trabalho aqui se trata. Então, meus caros, continuem com fome, continuem com tesão e eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau.